E assim, irmãos, depois daquele dia no centro espírita eu voltei para casa quebrado. Não pela doença, porque aquela dor já era como um fogo que queimava por dentro e por fora, mas pela certeza de que eu tinha me perdido. A mãe, quando me viu entrar, não falou nada. Só olhou para mim com aqueles olhos cheios d'água, mas firme, como quem já sabia que a batalha não era minha, era do Senhor. Ela pegou minha mão, que estava toda enfaixada por causa das bolhas, e disse assim bem baixo: "Filho, amanhã é dia de culto. Você vem?" Eu não respondi. Não tinha força nem para discutir. Mas na manhã seguinte, quando o despertador tocou às 5 horas, eu levantei. Não sei explicar por quê. Talvez fosse o cansaço de lutar contra Deus. Talvez fosse a memória daquela voz no centro espírita, dizendo que eu não tinha mais jeito. Ou talvez fosse só a oração da minha mãe, que eu sentia como um peso bom no peito, me puxando para frente. Cheguei na igreja com o corpo ardendo, a camisa grudada nas feridas, e o coração mais leve do que nos últimos anos. O irmão que estava na porta, aquele mesmo que anos antes me chamava para cooperar com os jovens, me olhou sério, mas sem julgamento. Só deu um tapinha no meu ombro e falou: "Deus te espera dentro, irmão." E foi ali, naqueles bancos de madeira que eu conhecia desde criança, que tudo mudou. A visitação do Espírito Santo. O culto já tinha começado. O coral cantava glória a Deus nas alturas, e eu me senti como um estranho. Não por causa dos irmãos, eles me receberam com sorrisos, alguns até chorando, mas porque eu não era mais o mesmo. Aquele lugar que antes me parecia só um costume, agora era como um porto. E de repente, enquanto o irmão lia a Bíblia, eu senti uma coisa que não dá para explicar. Era como se o ar ficasse mais pesado, mas de um jeito bom. Como se alguém tivesse jogado um cobertor quente em cima de mim. Comecei a tremer. Não de medo, não de frio. Era uma coisa que vinha de dentro, como se o meu corpo não aguentasse tanta luz. As mãos que doíam há semanas, de repente pareciam leves. E então, sem ninguém me tocar, sem ninguém orar por mim, eu caí de joelhos. Não foi uma queda. Foi uma rendição. E foi aí que a língua soltou. Não era português, não era nada que eu já tinha ouvido. Era como se o meu espírito estivesse falando direto com Deus, sem precisar de palavras. E no meio daquilo eu vi uma vara verde de novo. Desta vez não era uma sombra no chão. Era uma vara na mão de um homem de branco, e ele estava escrevendo algo num livro grande. E eu soube, sem ninguém me dizer, que era o meu nome sendo colocado no livro da vida. Glória ao nome santo do Senhor! O batismo e a cura que veio aos poucos. Depois daquele dia eu não perdi mais um culto. Nem quando as feridas ainda sangravam. Nem quando os médicos diziam que o fogo selvagem podia deixar marcas para sempre. Porque eu tinha uma certeza, se Deus me tirou daquela cova, Ele não ia me deixar pela metade. No domingo seguinte, o irmão anunciou: "Quem quer ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, vem à frente." Eu fui o primeiro a levantar. A água estava fria, mas quando o irmão me batizou, eu senti como se alguém tivesse apagado o fogo que queimava minha pele. Não foi uma cura instantânea, as marcas ainda doíam, os curativos ainda eram trocados todo dia. Mas a cada semana as bolhas secavam. A cada culto a dor diminuía. E em 3 meses, quando eu me olhei no espelho, não tinha mais nenhuma cicatriz. Deus não deixa marca, irmãos. A restauração da família. A mãe nunca mais precisou chorar escondido. O pai, que tinha ficado calado durante todo aquele tempo, voltou a sentar do meu lado nos cultos. E a minha irmã mais nova, que tinha só 12 anos quando eu me afastei, veio me abraçar um dia e disse: "Irmão, eu também quero servir a Deus como você." Hoje nós somos uma família na obra. Eu sou cooperador dos jovens, o mesmo trabalho que eu tinha largado anos antes. A mãe ainda ora de joelhos, mas agora é com gratidão. E toda vez que um jovem vem me dizer que está com dúvidas, que está sentindo o mundo puxar, eu conto essa história. Porque Deus não desiste de ninguém. A lição que ficou. Irmãos, eu poderia terminar aqui, falando que tudo acabou bem. Mas não é assim que a obra de Deus funciona. A batalha não acabou. Todo dia o adversário tenta colocar uma dúvida, uma lembrança do passado, uma tentação para voltar atrás. Mas eu aprendi 3 coisas que ninguém tira de mim. 1. Deus não faz barganha. Ele não negocia a salvação. Ou a gente se entrega de verdade, ou a gente se perde. 2. A oração de uma mãe dói no inferno. Enquanto ela estiver de joelhos, o inimigo não pode te tocar. 3. A obra que Deus começa, Ele termina. Mesmo que demore. Mesmo que doa. Ele vai concluir. E se você está aí ouvindo isso, e pensa que já se afastou demais, escuta o que eu vou dizer. Deus tem um anzol na tua vida. E Ele vai puxar no tempo certo. Fique firme. Não saia do lugar. A vitória já é sua. Glória a Deus. Aleluia.
o anzol que não solta. Eu poderia parar por aqui, mas tem uma coisa que eu não contei ainda. Porque a história não é só sobre mim, é sobre como Deus trabalha nos bastidores, mesmo quando a gente não vê. Depois que eu voltei para a igreja, tudo parecia que ia ficar fácil. Mas não foi assim. O adversário não desiste tão rápido. Ele sabe que quando um filho de Deus volta, ele perde um troféu. Então, ele tenta de tudo para fazer a gente desistir de novo. A primeira prova veio logo depois do batismo. Eu ainda estava com as feridas do fogo selvagem, mas já estava congregando firme. Um dia, um irmão me chamou para ajudar numa campanha de distribuição de folhetos. Eu aceitei, mas quando cheguei no ponto de encontro, vi que era num lugar que eu conhecia bem, a mesma praça onde eu tinha me perdido anos antes. Meu coração acelerou. As lembranças vieram como um filme, as risadas, as músicas, as noites sem fim, a sensação de que Deus não existia. O inimigo sussurrou no meu ouvido: "Você acha que vai aguentar? Você já foi deles. Eles vão te reconhecer. Você vai fraquejar." Mas dessa vez eu não estava sozinho. O irmão que estava liderando a campanha percebeu que eu estava quieto, pálido. Ele parou, olhou para mim e falou: "Irmão, o que foi?" Eu balancei a cabeça, sem coragem de falar. Ele então segurou meu ombro e disse: "Lembra do que está escrito? O que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada." Romanos 8:35. Nada, nem mesmo esse lugar. Aqui, irmãos, Deus me deu uma lição que eu nunca esqueci: o passado não tem poder sobre quem está em Cristo. Nós distribuímos aqueles folhetos, e eu saí dali com uma certeza: onde o inimigo pensou que ia me derrubar, Deus fez um altar de vitória. A segunda prova, a família. Mas não foi só isso. O adversário atacou onde mais doía: a minha família. Minha mãe, que tanto tinha orado por mim, começou a passar por umas provações sérias. Primeiro foi uma dor nas costas que a deixou de cama por semanas. Depois veio a notícia de que meu pai tinha perdido o emprego. Era como se o inimigo dissesse: "Vocês acharam que iam ficar em paz? Eu vou mostrar que não." Eu me lembro de uma noite depois do culto, quando cheguei em casa e vi minha mãe chorando no quarto. Ela não queria que eu visse, mas eu ouvi. E aquilo me partiu. "Mãe, por que a senhora tá chorando?" Ela enxugou as lágrimas e falou: "Filho, às vezes eu penso, será que tudo isso é por causa das minhas orações? Será que eu fiz algo errado?" Aqui, irmãos, Deus me ensinou outra lição. A fé não é ausência de problemas, é confiança no meio deles. Eu me ajoelhei ao lado dela e falei: "Mãe, a senhora lembra quando eu estava perdido? A senhora orava, e Deus te mostrou que eu era um peixe fisgado. Pois é, agora a gente tá do outro lado. O inimigo tá brabo porque a senhora ganhou. Ele tá tentando te fazer duvidar, mas a senhora não pode parar de orar agora. Porque se a senhora parar, ele vai pensar que venceu." E sabe o que aconteceu? No domingo seguinte, no culto, um irmão se levantou e deu um testemunho. Deus me falou para dar uma oferta para ajudar um irmão que está passando necessidade. Era exatamente o valor que meu pai precisava para pagar as contas daquele mês. Coincidência? Não. Era Deus mostrando que Ele ouve, que Ele provê, que Ele não abandona. A terceira prova, o chamado para cooperar. Depois de um tempo, os irmãos mais velhos começaram a me observar. Eu estava congregando firme, ajudando nos cultos, participando das campanhas. Até que um dia, o irmão que cuidava dos jovens me chamou: "Irmão, a gente está precisando de ajuda com a mocidade. Você não quer cooperar?" No mesmo instante, o inimigo tentou me encher de medo. "Você? O mesmo que largou tudo? O mesmo que se afastou? Quem você pensa que é?" Mas dessa vez eu já tinha aprendido: Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Eu aceitei. E foi aí que Deus me mostrou o poder da restauração. O primeiro jovem que eu tentei ajudar era igual a mim anos antes, rebelde, cheio de dúvidas, achando que a igreja era chata. Ele falava: "Irmão, eu não aguento mais. Todo mundo aqui parece perfeito, e eu me sinto um lixo." Eu olhei para ele e falei: "Você acha que eu nunca me senti assim? Eu já pensei em desistir. Já achei que Deus não me queria. Mas sabe o que eu aprendi? Que Deus não precisa de perfeição. Ele precisa de um coração disposto." E sabe o que aconteceu? Esse jovem está batizado hoje. E agora ele ajuda outros também. Isso é obra de Deus, irmãos. A vitória que não acaba. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo um Deus que não desiste, que usa até as nossas quedas para nos ensinar a depender dele, que transforma nossas fraquezas em testemunhos. Eu poderia ter morrido naquele centro espírita. Poderia ter ficado surdo, cego, aleijado pelo fogo selvagem. Mas Deus tinha um plano.
E se você tá aí ouvindo isso, e pensa que já errou demais, que já se afastou demais, que já fez coisas demais para Deus te perdoar, eu tenho uma mensagem para você. Deus ainda tem um anzol na sua vida. E Ele vai puxar no tempo certo. Não importa o que você fez. Não importa onde você tá. Se você ainda respira, é porque Deus não terminou a obra em você. Fique firme. Não saia do lugar. A vitória já é sua. E quando você olhar para trás, você vai ver que até as cicatrizes têm um propósito. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia! O anzol que não solta. Eu lembro como se fosse hoje o dia que eu voltei para a igreja depois daquela noite no centro espírita. Não foi fácil. As marcas do fogo selvagem ainda ardiam, mas tinha algo dentro de mim que não deixava eu desistir. Era como se uma mão invisível me puxasse de volta. Cheguei no culto, tremendo. Não de medo, não de dor, mas de vergonha. O que vão pensar de mim? Eu me afastei, eu caí, eu quase me perdi. Mas quando eu entrei, ninguém me apontou o dedo. Ninguém me olhou com desdém. Os irmãos só me abraçaram. E aquele abraço era diferente. Era como se Deus mesmo estivesse me dizendo: filho, você voltou. Naquele dia, o cooperador que tinha me batizado anos antes veio até mim e falou: Deus não te trouxe de volta para você ficar na porta. Ele te trouxe para você entrar e ficar. E foi isso que eu fiz. A água que lava e o Espírito que renova. Quando eu desci as águas do batismo pela segunda vez, sim, porque eu precisava renovar minha aliança com Deus, foi como se todo aquele peso saísse de mim. Não foi só a doença, não foi só a culpa. Foi como se Deus estivesse lavando até as lembranças ruins. E quando eu saí daquelas águas, eu senti um fogo diferente. Não o fogo que queima, mas o fogo que purifica. O fogo do Espírito Santo. Comecei a falar em línguas de uma forma que eu nunca tinha falado antes. Não era só palavras, era poder. Era como se Deus estivesse me enchendo de novo, me preparando para uma batalha que eu nem sabia que ia enfrentar. E sabe o que é mais incrível? As marcas começaram a sumir. Não foi do dia para a noite. Não foi um milagre espetacular que todo mundo viu. Foi devagar, como Deus faz as coisas melhores. A cada semana as bolhas secavam. A pele sarava. E eu entendia, Deus não só cura, Ele restaura. O chamado que não se calou. Depois que eu fui batizado de novo, comecei a sentir um peso no coração. Não era culpa, não era medo. Era responsabilidade. Um dia, o cooperador me chamou e falou: Deus não te salvou só para você. Ele te salvou para você salvar outros. E foi aí que eu comecei a trabalhar com os jovens. Sim, os mesmos jovens que eu já tinha sido. Os mesmos que saem do culto e vão para a praça. Os mesmos que ouvem música do mundo, que acham que a igreja é chata, que pensam que Deus não entende eles. Mas hoje eu sei uma coisa, eles não precisam de sermão. Precisam de alguém que já esteve onde eles estão e voltou. E foi isso que eu fiz. Comecei a sentar com eles depois do culto. Não para julgar, mas para ouvir. Não para dar conselho, mas para contar minha história. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a mudar. Não todos de uma vez. Não sem luta. Mas um por um, eles foram entendendo que Deus não é um juiz. É um pai. E hoje alguns daqueles jovens que eu via na praça, que eu via rindo das coisas do mundo, tão batizados, tão na obra, tão servindo a Deus. Isso não é obra minha. Isso é Deus usando um peixe fisgado para pescar outros. A família que Deus reconstruiu. Mas a maior vitória não foi só minha. Foi da minha família. Minha mãe, que tanto orou por mim, hoje vê o filho que ela pensou que ia perder pregando o evangelho. Meu pai, que era frio, que não falava de Deus, hoje congrega. Minha irmã, que também tinha se afastado, hoje canta nos cultos. E a gente aprendeu uma coisa: quando um membro da família volta para Deus, ele restaura tudo. Não é que a gente não tenha mais problemas. A gente tem. Mas agora a gente tem algo maior do que os problemas: a presença de Deus. E isso faz toda a diferença. A lição que ficou. Se eu pudesse resumir tudo que eu aprendi nessa jornada, eu diria 3 coisas. 1. Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando a gente acha que está perdido, Ele está lá com o anzol na mão, esperando o momento certo para puxar. 2. A oração de uma mãe vale mais do que a gente imagina. Foi o joelho da minha mãe dobrado no chão que segurou minha vida. 3. Deus não precisa de perfeição. Ele precisa de disponibilidade. Eu não era santo. Eu era um pecador que caiu. Mas quando eu me levantei, Deus me usou. O desafio para você que está lendo isso. Se você está aí e está passando por uma luta, se você está pensando em desistir, se você acha que já errou demais, eu tenho uma mensagem para você. Deus não terminou a obra em você. Talvez você esteja doente. Talvez você esteja afastado. Talvez você esteja com medo. Mas se você ainda está vivo, é porque Deus ainda tem um plano.
E esse plano não é para você ficar aí parado. É para você se levantar, voltar para a igreja e deixar Deus te usar. Porque a mesma mão que me segurou pode te segurar também. E quando você olhar para trás, você vai ver que até as cicatrizes têm um propósito. Fique firme. Não saia do lugar. A vitória já é sua. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Notas finais no estilo CCB. Repetição estratégica. Frases como Deus não desiste, fique firme, e o anzol da graça são reforçadas para fixação. Chamado à ação. O relato termina com um desafio direto ao ouvinte leitor, típico dos cultos. Glorificação a Deus. Toda a narrativa converge para exaltar a Deus, não o narrador. Realismo sem dramatização. As vitórias são mostradas como processos, cura gradual, família restaurada aos poucos, não como milagres instantâneos. Esse formato mantém fidelidade ao padrão da CCB. Testemunho vivo, doutrina implícita e foco na transformação pela graça. Continuação do relato, estilo CCB, detalhado, realista e edificante. Mas Deus não desiste de ninguém. Quando eu olho para trás, eu vejo que Deus não só me tirou do lodo, como me colocou num lugar que eu nunca imaginei. E hoje eu quero contar para vocês como foi esse caminho. Depois que eu fui batizado, as feridas do fogo selvagem começaram a secar. Não foi da noite pro dia, não. Foi devagar, como quando a chuva cai mansinha e vai molhando a terra aos poucos. A cada semana, eu sentia menos dor. A cada culto eu via as marcas clareando. E o mais incrível, nenhuma cicatriz ficou. Deus não só curou, como apagou até a lembrança daquilo no meu corpo. Mas não foi só a pele que sarou. Minha mãe, que tanto orou por mim, viu a resposta. Ela que ficava de joelhos no quarto enquanto eu estava na praça, hoje senta do meu lado nos cultos. E não é só ela. Meu pai, que nunca tinha entrado numa igreja, começou a vir aos poucos. Primeiro, só para me ver no batismo. Depois, para ouvir a palavra. Hoje ele já está congregando, já está orando, já está sentindo a visitação do Espírito Santo. Glória a Deus! E sabe o que é mais lindo? Meus amigos da praça, aqueles que me chamavam para beber, para fumar, hoje muitos deles estão na igreja também. Não foi eu que os convidei. Foi Deus que tocou no coração deles. Um deles, o próprio que me levou no centro espírita, hoje é batizado e serve a Deus. Ele mesmo disse: eu vi o poder de Deus na tua vida e não tive mais dúvida. O anzol da graça não solta. Mas eu não vou mentir para vocês, depois do batismo, não foi tudo fácil. O adversário não gosta de ver a alma sendo salva. Ele tentou de tudo para me fazer desistir. Uma vez eu estava indo pro culto e do nada um carro quase me atropelou. Foi tão perto que eu senti o vento passar. Mas sabe o que eu fiz? Eu não saí correndo. Eu parei, fechei os olhos e disse: Senhor, se for da tua vontade, me leva. Mas se não for, me guarda. E naquele momento eu senti uma paz que não dá para explicar. Era como se Deus estivesse dizendo: eu ainda tenho trabalho para você fazer aqui. Outra vez eu estava fraco na fé, quase desanimando. Aí num culto, o irmão que estava pregando olhou para mim e disse: tem um irmão aqui que está pensando em desistir. Mas Deus está falando: eu não te chamei para você voltar atrás. Eu te chamei para você ir para frente. Irmãos, eu quase caí da cadeira, porque era exatamente o que estava no meu coração. E naquele dia Deus me mostrou mais uma vez: Ele conhece os nossos pensamentos antes mesmo da gente falar. A obra que Deus começa, Ele termina. Hoje eu sou cooperador na igreja. Não por mérito meu, mas porque Deus me deu essa oportunidade. Eu que um dia falei para minha mãe que não ia mais na igreja, hoje eu tô lá todas as vezes que as portas abrem. Eu que um dia achava que Deus não me queria mais, hoje eu vejo que Ele só estava me esperando. E sabe o que é mais lindo? Deus não só me salvou, como me deu um propósito. Hoje eu trabalho com os jovens, porque eu sei como é a luta deles. Eu sei como o adversário tenta enganar, como ele usa as amizades, as festas, as coisas do mundo para afastar a gente de Deus. Mas eu também sei que não tem armadilha do inimigo que seja mais forte que a graça de Deus. E é por isso que eu digo para vocês: não importa o quanto você já caiu, não importa o quanto você já errou, Deus ainda tem um plano para sua vida. Talvez você esteja doente. Talvez você esteja afastado. Talvez você esteja com medo. Mas se você ainda está vivo, é porque o anzol da graça ainda está te segurando. E um dia, você vai olhar para trás e vai ver que até as coisas ruins que você passou Deus usou para te trazer mais perto dele. Fique firme. A vitória já é sua. Hoje eu tenho uma família na fé. Tenho irmãos que oram por mim. Tenho uma igreja que me sustenta. Tenho um Deus que nunca me abandonou. E tudo isso não foi porque eu merecia. Foi porque Deus é fiel. Então, se você está ouvindo esse testemunho e está pensando em desistir, não desista.
Se você tá com medo de voltar para a igreja porque acha que já errou demais, volte. Porque Deus não olha pro seu passado, Ele olha pro seu coração. E se o seu coração ainda bate, é porque Deus ainda tem um propósito para você. Então, fica firme. Não sai do lugar. A obra vai ser concluída. E quando você chegar no céu, você vai ouvir o Senhor dizer: Bem-vindo, bom e fiel servo. Entre no gozo do seu Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Notas finais, estilo CCB, repetição estratégica. Frases como Deus não desiste, o anzol da graça, e fica firme são reforçadas para a fixação na memória. Chamado à ação. O relato termina com um apelo direto ao ouvinte, típico dos cultos da CCB. Glorificação a Deus. Toda a narrativa converge para exaltar a Deus, não o narrador. Realismo sem dramatização. As vitórias são mostradas como processos, cura gradual, família restaurada aos poucos, não como milagres instantâneos. Doutrina implícita. A salvação, o batismo e a fidelidade são apresentados de forma natural, dentro da história sem sermões. Testemunho vivo. O relato não é apenas uma história do passado, mas uma mensagem atual para quem está ouvindo. Esse é o padrão da CCB. Testemunhos que edificam, que mostram o poder de Deus e que chamam à fidelidade.